queimando por dentro. O Evangelho não é sobre o que quem está do teu lado está fazendo, ou como ele está se expressando, irmãos. É o que você carrega por dentro. Eu posso queimar no meio da multidão. E eu posso estar frio no meio da adoração do povo. Você percebe que o Evangelho é o poder de Deus dentro de você? Aleluia, 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 glória a Deus. Irmãos, nós não vivemos mais baseado no padrão da árvore do conhecimento do bem, do mal, do certo e do errado. Nós vivemos hoje no padrão da árvore da vida, do Espírito dentro de nós. Cristo ressurreto, aleluia. Cristo que vive e que nos vivificou por dentro, que nos deu um novo Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, ele não restaurou o teu Espírito, ele te criou de novo. Tem um Espírito novo aí dentro. Aleluia, aleluia. É sobre uma vida nova, irmãos. É sobre um estilo de vida novo. É sobre uma motivação correta, irmãos. O Evangelho é sobre um coração quebrantado, sobre um coração contrito, sedento, aleluia, todos os dias. Não é sobre circunstâncias, não é sobre se eu tenho ou não tenho dinheiro, não é sobre se aconteceu alguma catástrofe, né, Maria? É sobre aquilo que entrou dentro de nós, aleluia. É aquilo que vive dentro de nós, irmãos. Glória a Deus. Quando nós nos reunimos, irmãos, nós nos reunimos para adorar o Rei de Israel. Amém, irmãos? Nós nos reunimos para adorar aquele que vive, irmãos. Aleluia. É interessante, irmão. Quando a gente entende, quando a gente aprende no coração que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós fomos criados para adorar a Deus, irmãos, nós não nos preocupamos com mais nada, porque a gente entende que quando a gente faz isso, a gente não está fazendo nada além do que aquilo para o qual nós fomos criados, ou seja, estamos exercendo a nossa essência, e aquele que nos criou para isso, é poderoso para que enquanto nós estejamos fazendo isso, Ele supra tudo aquilo que nós estamos precisando. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é impossível você estar atribulado e decidir ir para a presença de Deus em adoração e continuar atribulado, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós passamos por muitas tribulações, mas o Salmo 34:19 diz que o Senhor nos livra de todas. O problema, irmão, da tribulação não é a tribulação. O problema é a tribulação sem Deus. Porque a Bíblia diz, Salmo 46, que Ele é nosso refúgio, fortaleza bem presente, irmãos. Essa palavra bem no original quer dizer extremamente. Ou seja, Ele é nosso socorro bem presente na tribulação. A Bíblia nunca fala que a gente não vai passar tribulação, mas a Bíblia diz que se a tribulação vier, Ele é nosso socorro, é nosso esconderijo. Aleluia. Aleluia. Amém? Quando a gente tem isso revelado dentro de nós, irmãos, me perdoa pelo termo, a gente nunca mais anda com cara de maracujá murcho. Aleluia. É coisa de doido, irmão. As pessoas não sabem por que você está rindo. A gente estava aqui terça-feira, estava no circulado aqui, né, Monique? Kleber, o Monique está rindo ali. Todo mundo sabe o que aconteceu na loja da Monique. As pessoas passavam lá cheias de condolências, né? E estavam lá felizes, glorificando a Deus. Porque não é sobre o que aconteceu, irmão, é sobre o que Cristo ia fazer através daquilo. Aleluia. Com certeza aquilo não era a vontade de Deus, mas Deus, Ele é tão bom, irmão, que Ele usa isso para glorificar o nome dEle. Aleluia. Quando o nosso coração está no lugar certo. Amém, irmãos? Não vou falar nada disso. Vou falar para você. Irmão, nós estamos na dispensação do Espírito, ou da graça de Deus. Bem, a igreja da nova aliança é a igreja que está na dispensação do Espírito, que tem o Espírito por dentro, que tem a chama acesa, que tem o fogo por dentro. E eu ouso dizer, irmãos, que é impossível nos dias de hoje uma igreja permanecer viva sem ser afogueada pelo Espírito Santo.
A gente vai ler aqui alguns versículos, irmãos. Tem vários versículos aqui para a gente ler. Se eu só lesse e fechasse a Bíblia e fôssemos para casa, já estava bom. Porque a Bíblia, a palavra, irmão, é o poder de Deus. A Bíblia é a vida de Deus. A Bíblia é o verbo vivo, o verbo que fez carne, irmão. A palavra é Jesus encarnado. Amém? A Bíblia diz que, lá em Gênesis, que tudo foi criado pela palavra de Deus. Quando a palavra diz haja, essa palavra, irmão, ela está ecoando até hoje. Essa palavra, ela está criando até hoje. Essa palavra haja, irmão, ela está criando saúde até para as doenças que ainda nem descobriram, irmãos. Porque tem uma coisa, irmão, que a gente aprendeu muito bem. Estava até comentando isso no outro dia ali fora com os irmãos. A gente aprendeu muito bem aí no médico, não tem nada de errado nisso. Aí na farmácia, não tem nada errado disso. A gente aprendeu a orar pelos enfermos, isso é bíblico. Mas a gente não pode se conformar somente com isso, irmãos. Porque tem uma promessa acima disso. Tem uma promessa que nos dá condições de vivermos saudáveis. Na antiga aliança, irmão, foi liberado essa promessa. E a Bíblia diz que enquanto Israel obedecia a Deus, não houve nenhum doente. Aleluia. Não houve nenhuma estéril. Imagina agora, irmão, na dispensação do Espírito, onde nós temos o testemunho deles, temos o testemunho dos apóstolos, temos o testemunho de Jesus, temos a palavra escrita, temos o Espírito por dentro, temos o testemunho do Espírito, o nosso Espírito, que somos filhos, que somos herdeiros. Amém. Irmãos, isso é motivo para a gente incendiar. Então, quando eu ler a palavra, irmão, o que eu ler aqui da palavra deve ser mais importante do que eu explano, do que eu falo. Ainda que aquilo que eu falar possa vir com revelação, mas a palavra escrita já é suficiente para nós, irmãos. Amém. Se a gente pegar essa palavra, colocar no coração e andar de acordo com ela, já está tudo bem, irmãos. Amém? Então, assim, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Pode acender aí, agora, por favor. Amém? O espírito profético não foi embora, não, mas até agora sim, um pouquinho. Aleluia. Os irmãos que trouxeram Bíblia de papel possam ler a sua Bíblia. Amém? Quando eu ler aqui, irmãos, por favor, abra a sua Bíblia. Amém? Aleluia. Segundo aos Coríntios 3, eu falei sobre esse versículo aqui, uma vez que eu peguei aqui, mas eu quero começar por aqui, e a gente vai perceber no discorrer da mensagem, que tudo que a gente vai falar e tudo que a gente vai ler aqui, a gente vai ver o envolvimento do Espírito Santo na obra da igreja. E não é da igreja primitiva, não, porque nós somos a expansão, nós somos Atos 29, bem? Nós estamos continuando a igreja de Atos, em nome de Jesus. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da minha capacidade humana. Está escrito aí? Não. A nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Vem de Deus? Está escrito isso aí na tua Bíblia? Está igual a minha. O qual nos habilitou ou nos equipou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, de um novo testamento. Não da letra. Porque a Bíblia diz aqui não da letra. A Bíblia está dizendo, não é da letra da palavra escrita, não. É da lei mosaica. Entendeu? E acho que tem crente que não lê a Bíblia porque a palavra fala isso. Né? Não da letra. Então não vamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não é da letra, porque a letra mata. Então não vamos ler a Bíblia. Quando a Bíblia fala não da letra, está falando da lei mosaica. Amém? Mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte
gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, por que o ministério da condenação, irmãos? Porque a lei, ela não tinha poder salvífico, a lei, ela não tinha como resolver o problema do homem, mas a lei, ela é santa. Por quê? Porque a lei, ela não tinha como resolver o problema do homem, mas ela tinha como apontar a solução. Então a lei nos revela o quê? Que eu preciso de um Salvador. Então toda a lei foi escrita com o propósito de apontar para Cristo, de um Salvador. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior, fala assim, muito maior. Muito maior. Mas é muito maior, fala. Muito maior. Aleluia. Mas é muito maior, em maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Amém, irmãos? Dá uma olhada nesse perfumado que está do teu lado e fala assim, tu é avivado? Você é avivado mesmo? Então dá uma glória a Deus aí que eu quero ver se é quando a gente está ministrando a palavra, que a gente fala assim, dá glória a Deus aí, irmãos, dá um amém. A gente não está pedindo nada para nós, a gente só está querendo que você concorde com aquilo que Deus está ministrando. Em nome de Jesus Cristo. Quando você fala amém, você está falando assim, seja, eu creio, eu estou recebendo. E é só por isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então assim, eu li esse texto, irmão, só para embasar o que a gente vai começar a falar, porque a gente está na dispensação do Espírito, na dispensação da graça, e a palavra aqui afirma claramente que o tempo que a gente vive hoje é de maior glória do que o tempo, né, da antiga aliança. E assim, eu não vejo nada demais, eu vejo muitas pessoas pregarem no Antigo Testamento, eu prego no Antigo Testamento, não tem problema nenhum nós pregarmos no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento é o chão, irmão, é a base para o Novo. E a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra do verdadeiro que havia de vir. Né? O que a sombra revela? A sombra revela que tem um verdadeiro. Né? A sombra do pastor Marcinho revela que ele é o verdadeiro. Bem? Então o Antigo Testamento todo aponta para o Novo, todo aponta para Cristo. Tudo aquilo que foi profetizado na Antiga Aliança, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou ainda com certeza vai se cumprir. Amém? É por isso que a gente não fica lá na velha aliança, porque o próprio nome diz, se já diz que é velha, é porque ela já está prestes a caducar. Amém? Se a Bíblia diz que existe um Novo Testamento, eu vou me prevalecer aqui do Novo Testamento. Nós temos um advogado aqui que pode nos auxiliar melhor nisso. Então, se eu recebo um testamento dizendo que eu tenho 100 mil reais na minha conta, eu tenho 100 mil reais para receber, e eu tenho, ó, quem não deu glória a Deus não vai comer do churrasco. Aí, de repente, essa mesma pessoa que escreveu esse testamento a meu favor vai dormir, e um anjo vai lá, acorda ela de madrugada e fala assim, ó, vai lá, apaga o valor e escreve 200. Chegou lá, pagou, escreveu 200, foi lá, registrou tudo direitinho. Qual é o testamento que está valendo agora? Você quer ficar com 100 ou com 200? Então, irmão, sai da velha aliança, vem para a nova. Porque na nova tudo está pronto, em nome de Jesus Cristo. Na nova tem uma herança, que a Bíblia diz que o testador já morreu. Porque a palavra diz em Hebreus 9 que para que um testamento tenha valor, é necessário que o testador morra. E a boa notícia, esse testador já morreu. Aleluia. E eu penso que ele só ficou 3 dias morto para dar tempo da gente ir no cartório e tomar posse de tudo. Bem, e aí Satanás pensou que tivesse vencido. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ficou aqui uns 40 dias, foi para o céu e veio o Espírito Santo para nos ensinar a gastar toda essa herança, irmão, desfrutar disso tudo. Esse é o ministério da nova aliança, irmãos. Aleluia. E não é sobre o que você sente, irmãos.
não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele te deu, é sobre o que Ele fez, não é sobre o que você conquistou, é sobre o que Cristo conquistou para mim e para você, é sobre isso. Ou seja, a dispensação da nova aliança, irmãos, não é por historinha contada. Na dispensação da nova aliança é por revelação recebida no coração. Nós não andamos por boas ideias, irmãos. A igreja da nova aliança anda por revelação. Bem, glória a Deus. Nós não inventamos nada, as pessoas ficam chateadas, dizem que a gente é soberbo. Soberbo, irmão, é falar o que a Bíblia não diz. Soberba, irmão, é falar que é pobre. Soberba é filho de Deus falar que é miserável. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é próspero. Se você fala que você é pobre, você está falando contra a palavra, você está falando que você sabe mais do que ele. Isso é soberba. Vira a chavinha aí também, no coração, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vai lá agora em Atos, capítulo 2. A gente viveu isso ontem, um pouquinho disso ontem. Atos, capítulo 2, versículo 41. Aleluia. Esperar você achar e vai junto comigo. Depois o Ricardo vai reclamando. Está mandando um WhatsApp para o pastor. Atos do Novo Testamento, tá? Você acha rápido. Atos 2:41. Todos nós conhecemos. Diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que eles sentados ouviram de Cristo, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. Essa é a doutrina dos apóstolos, bem? Que é a doutrina da igreja. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, olha isso aqui, irmãos, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, fala assim, enquanto isso. Tá, agora fala com o pai de crente de verdade. Fala assim, enquanto isso. Aleluia, aleluia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. O Verbo da Vida em Cabo Frio começou com 6 pessoas, né? E assim, uma coisa que a gente sempre ouve o pastor falar, e a gente vê isso se manifestando na vida deles e na igreja, é que ainda que a igreja tenha 1.000 membros, 2.000 membros, nós não vamos perder essa essência. Amém. Irmão, o fruto dessa igreja cheia hoje, uma igreja que começou com 6 pessoas vindas de Pedra de Guaratiba, pode procurar que está no mapa, não é de Pedra de Guaratiba, uma ilha de pescadores. Aliás, eu quero aqui abrir uma dentro e quero desprofetizar o que o Chico pegou para mim ontem. Que o Chico falou que eu e o Léo nem sabe disso, iríamos pastorear uma igreja num local aqui que a gente não queria ir, mas não porque nós não amamos as pessoas de lá, mas por uma questão lógica, irmãos. O pastor Edmilson começou a igreja na Pedra, numa ilha de pescadores, e enviou o pastor para Cabo Frio. Meu irmão, o mínimo que eu quero é a América. É de fé em fé, de glória em glória, irmão. Em nome de Jesus, nós somos prósperos. Então, irmãos, isso que a gente vê aqui é fruto dessa palavra posta em prática, irmão. Nós tivemos ontem um tempo extraordinário. Nós temos testemunhos aqui, né, de irmão que foi lá, que não estava bem, que teve problema durante a semana, estava triste e resolveu ir. E testemunho da pessoa, da irmão, para não expor, né? Falou assim, ainda bem que eu vi. Se quiser se manifestar, se manifeste para testemunho.
ainda bem que eu vim, porque eu estou muito melhor do que quando eu cheguei. Bom, você percebe o poder que tem da comunhão dos santos? Você consegue entender o quanto você faz falta quando você não vem numa reunião? Não é porque nós estamos contando carneirinho, não, ovelhinha para ficar melhor. Não é porque nós estamos contando ovelhinha. Quantas ovelhinhas temos, não, irmãos? É questão de que a nossa vida completa o outro. Você entende isso? No ministério do Espírito, a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, amém? Um só Espírito, que age por meio de todos, que age em todos e por meio de todos. E se a gente andar mais um pouquinho nesse texto em Efésios, a Bíblia vai dizer que o que faz o crescimento do corpo é quando nós andamos em amor, né? De acordo com a palavra. A Bíblia diz que é assim o Senhor exerce o crescimento. Aleluia. Aí a Bíblia diz um pouquinho antes que em Efésios 4, 10, 11, que Jesus deu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo, irmão. Você entende que você está congregado é para aperfeiçoamento do corpo? O apóstolo Paulo fala assim, ó, ele estava trazendo uma palavra para a igreja e de repente pararam o culto e perguntaram para ele: o que faremos então? Aí ele falou assim: quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem cântico espiritual, e seja tudo feito para a edificação do corpo. Você entende, irmão, que na dispensação do Espírito não tem ninguém maior ou menor? Você entende que na dispensação do Espírito nós somos um corpo, onde Cristo é a cabeça? Não existe ministério maior ou menor, irmão. O que existe é aquilo que Jesus te chamou para ser e para fazer. Aleluia, em nome de Jesus. É isso que vai exercer o crescimento do corpo. E a Bíblia diz que quando a gente se reúne assim, João fala isso, quando a gente está se reunindo assim, irmãos, em amor, a Bíblia diz que o Senhor vai acrescentando mais e mais. Quando Deus olhar alguém e precisar mandar para um lugar para congregar, Ele vai mandar para um lugar onde ela vai ser amada, onde ela vai chegar e vai encontrar uma igreja que ama, que abraça, que anda junto, que tem tudo em comum. Glória em nome de Jesus Cristo. Então a gente está vivendo um desafio nesses últimos tempos, irmãos, onde as pessoas são egocêntricas, são egoístas, pensando em si mesmo. O Evangelho, irmão, não é sobre melhorar a nossa vida, irmão. O Evangelho é sobre povoar o céu. O Evangelho é sobre encher o céu de vidas, irmão. Em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui porque Deus nos escolheu para estarmos aqui, porque Ele tem um propósito em vidas aqui. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Você está recebendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Aí a gente vê, irmãos, que assim, não é que seja errado isso, a gente vê as igrejas se preocupando. Quando eu falo das igrejas, não estou falando de ninguém, estou falando da igreja contemporânea. As igrejas se preocupadas em fazer muita coisa, muito evento, preocupadas com uma agenda, e tudo isso é importante, porque essa organização é importante. Só que o que a gente tem visto, irmão, nos dias de hoje, é que a agenda do Espírito, a agenda de Jesus está sendo esquecida. A igreja tem uma agenda, irmãos. Qual é a agenda da igreja? É dar continuidade na agenda de Jesus. Qual era a agenda de Jesus, irmão? Quando Jesus veio na terra, o que Jesus fez? Jesus curou, expulsou demônio, ensinou, perdoou, amou. Essa é a agenda da igreja, irmão. Se nós andarmos assim, já está bom demais. Aleluia. Mas aí você fala assim: mas ele era Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, irmãos, tudo que ele fez aqui na terra, ele fez como homem. Só que a Bíblia é tão interessante, porque a Bíblia diz que Jesus é nosso substituto, foi nosso substituto, mas também o nosso modelo. Em algumas coisas, Jesus é nosso substituto. Por exemplo, ele morreu na cruz por nós não poderíamos fazer isso, entendeu? Mas ele também foi modelo de muitas coisas para nós. E aí Deus, ele é tão justo nisso, irmãos, que a gente vê que o ministério de Jesus, propriamente dito, só começa quando o Espírito Santo vem sobre ele. Aleluia. Vamos ler isso, quer ver isso? Vai lá, Mateus 3. Mateus 3. Me lembrei desse texto aqui agora, abre aí. Mateus 3.
Mateus 3,16. Aleluia. Mateus 3,16, 17. Eu amo esse texto, porque isso aqui quebra paradigmas. Mateus 3,16. Aleluia. Diz assim, ó: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não era uma pomba, era como? Como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então você vê que até Jesus, como homem, precisou que o Espírito Santo viesse sobre ele. Agora só pega isso aqui, irmão. Falei isso aqui uma vez, mas eu quero repetir isso aqui. O versículo 17 diz assim, ó: e eis uma voz do céu que dizia. Irmãos, interessante. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desceu e habita dentro de nós. E assim como Jesus ouviu a voz do Espírito, nós podemos ouvir. Agora pega isso aqui, olha só. E dizia, olha o que o Espírito Santo dizia: este é o meu filho amado. Ou seja, Jesus é o filho amado. Nós nos identificamos com Cristo. Ou seja, nós somos filhos amados, assim como Cristo é. Aleluia. E pega isso aqui, irmãos. Olha só: em quem ou tenho prazer? Em quem me comprava ou tenho prazer? Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, capacitou Jesus a ouvir a voz de Deus, né? Revelou para ele, né, o estado de filho amado, e ainda diz: eu tenho prazer em você. Essa é a condição da igreja hoje. Aleluia. Esse é eu e você, somos eu e você. Aleluia. O Espírito desceu, habita em nós, nos dá a condição de ouvirmos Deus, nos fez filhos amados, e ainda Deus tem prazer em nós. Aleluia. Deixa eu te falar, irmão, não é pela tua performance, não é pelo que você faz, é porque Ele decidiu ter prazer na sua vida. Aleluia. Jesus não morreu por um vermezinho de Jacó. Jesus morreu por alguém que Ele amou incondicionalmente. Amém. Aleluia. Bem, você é amado de Deus. Aleluia. Isso aí foi só um bônus. 1 Coríntios 12, 3 a 7. 1 Coríntios 12, 3 a 7. Aleluia. Amém? Diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Bom, você percebe a importância do Espírito Santo na vida da igreja? Amém. Você consegue perceber a importância da comunhão com o Espírito Santo, irmãos? Você consegue entender que o que vivifica a palavra dentro de nós é o Espírito Santo dentro de nós? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Para confessar Jesus Cristo, nós precisamos da ação do Espírito Santo. E aí o texto continua: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Fala assim: o Espírito é o mesmo. Graças a Deus. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Irmãos, isso aqui é extraordinário, irmãos. Olha só: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, ou fala assim, cada um, visando um fim proveitoso. Então você percebe que na nova aliança ninguém é escolhido, ninguém é excluído. Você percebe que na nova aliança todos são envolvidos no serviço. Você percebe que na nova aliança, irmão, todos são envolvidos no ministério, para dar sequência no ministério de Cristo. Aí você vê, quando uma igreja anda no Espírito, quando a igreja entende que tem o Espírito por dentro, que foi guiada pelo Espírito,
aí algumas coisas começam a se manifestar diferente. Algumas, irmãos, é simples. Quando a gente se reúne aqui, que os irmãos chegam aqui quebrantar, com fome, com sede, e se entregam, é diferente. O Espírito Santo ele já está aqui, porque você está aqui onde você foi, ele está, porque ele habita dentro de você. Mas é diferente a manifestação do Espírito. Quando há quebrantamento, quando há entrega, é perceptível, irmão, a manifestação do Espírito. E a Bíblia diz que é cada um, irmãos. É por isso que você é responsável por ser afogueado. A gente não precisa ficar esperando uma atitude de alguém, uma performance de alguém, um toque diferente do Ricardo no violão, um agudo da Geisa, um agudo da minha esposa. A gente não precisa disso, irmãos. A gente só precisa ter um coração quebrantado, rendido, de Jesus, aquele que vive. Aí, irmão, qual é o resultado disso de uma igreja que entende que tem o Espírito por dentro, que é afogueado? Eu anotei algumas coisas aqui, que o Espírito Santo foi derramando no meu coração. Eu falei, eu vou anotar para não esquecer, que eu quero falar tudo. Em nome de Jesus. O resultado, irmão, de uma igreja cheia do Espírito. Primeira coisa, uma igreja unida. Não tem disseminação, não tem fofoca. E a gente não tem isso aqui, irmãos. A gente não tem. E quando algum Espírito tentou se manifestar, meu irmão, ele teve que ir embora. Porque ou o coração se ajusta ou vai embora. Em nome de Jesus. Porque o povo aqui é um, irmãos. Então o resultado de uma igreja unida que não anda em programação humana, que a programação é do Espírito Santo, irmãos, é diferente, irmãos. Por quê? Porque afinal de contas, irmão, de quem são os dons? Quem sabe a necessidade da igreja? Quem sabe a deficiência da igreja? Irmãos, pega isso aqui. Não precisa ficar se preocupando, irmãos. Fica fora do teu irmão. Deus, ele conhece a deficiência de cada um de nós. E ele está pronto para nos auxiliar na nossa fraqueza. Entendeu? E isso, irmãos, quando você perceber alguma coisa, se coloca como um auxiliador junto com o Espírito para cooperar com a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Amém? Isso é fruto de uma igreja afogueada por dentro, irmão. Qual é a consequência disso, irmão? Quando uma igreja é afogueada por dentro, a agenda é dele, o tempo e o modo são dele, o momento é dele, quem tem é ele, quem cura é ele, quem enche a igreja é ele, quem dá o dom é ele, quem distribui os dons é ele, quem orienta é ele, quem guia é ele, quem dá luz é ele, quem corrige é ele. Isso é fruto, irmão, de uma igreja que é cheia do Espírito por dentro, uma igreja madura. Uma igreja que é cheia do Espírito, uma igreja madura, que tem pouco gabinete, meu irmão. Pastor, eu não entendo isso. Como que um líder consegue viver de uma forma que traz a igreja, as ovelhas para ser dependente dele? Como que esses caras conseguem viver, cara? Aí a gente vê uma porção de líder morrendo, se matando, com depressão, né? Vindo problema sobre a vida dele, e ele falando, pastor, não tem amigo. Não, me perdoa pelo termo pesado, o inferno com essa mentira, irmãos. Que pastor não tem amigo? Eu tenho muito amigo, irmão. Além do Espírito Santo, eu tenho muito amigo, irmão. Está repreendido em nome de Jesus isso. Nós somos a igreja do Espírito, irmãos, da dispensação do Espírito, onde a Bíblia diz que Jesus me chama de amigo, irmão. Aleluia. Aí tem uma linha que fala aí, ó, você é líder, mas não confunda a liderança com a amizade. Então a gente não vai confundir, meu irmão. Mas eu vou colocar minha vida debaixo de uma liderança que eu não confio, irmão? Tem que ser meu amigo, cara. Coisa mentira do inferno isso, cara. Onde tiraram isso? É tanta coisa que as pessoas tiram agora. Às vezes eu fico me segurando para não botar alguma coisinha lá, não responder alguém lá na rede social, irmão. Meu Deus, está na dispensação do Espírito. Século 21. A Bíblia, tem Bíblia de tudo quanto é versão. Tem Bíblia agora que você dá um toquinho, abre o original. Você vai no YouTube, você escolhe o que quer ouvir. Você pode aprender a palavra. A gente tem o rema. Então, não. Eu não consigo acreditar que essas pessoas vivem no engano por ignorância. Ou então, talvez não por ignorância, mas por ser ignorante. Não é possível isso, irmãos. Como pode viver dessa forma? Aí tudo isso que eu falei aqui, aí você talvez esteja pensando assim, mas como é que isso funciona? Fique tranquilo, porque quem que participa também. Aleluia. Aleluia.
para a gente viver tudo isso aqui, irmãos, a gente não precisa de se esforçar, a gente só precisa se quebrantar, se deixar guiar por Ele. Vai lá em Atos 1, irmãos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Falei de trás para frente, de propósito. Tudo isso que a gente falou aqui agora, tudo isso que aconteceu na igreja primitiva, que aconteceu em Atos 2, o fruto é disso aqui. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus falou: a ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, o Espírito Santo é um revestimento de poder dentro de nós. Como que vai fazer a obra de Deus sem poder nos dias de hoje? Não tem como, irmãos. Tudo isso que se manifestou na igreja de Atos dos Apóstolos é porque eles obedeceram e ficaram lá no cenário, aguardando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, um pouquinho antes da gente leu ali, a Bíblia diz que todos que estavam ali, eram mais ou menos 120, foram cheios com o Espírito Santo. Com um requisito básico para servir a Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Agora pega isso aqui, irmãos. Nada que Deus nos pede, Ele já não tenha nos dado capacidade ou ferramenta antes para andarmos nisso. Porque Deus é justo. Quando Jesus fala assim, sede santo, mas Ele não fala só isso. Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. E aí você vê a oração de Jesus, ele fala, eu me santifico, para que eles sejam santificados. Irmãos, Jesus, ele é o substituto e é o modelo. Jesus foi para o deserto como substituto, para que a gente não precise ir para lá. Jesus foi para a cruz, para que a gente não precise ir para lá. Mas Jesus se santificou para nos capacitar, para nos santificarmos também. Então tem coisas que Jesus já fez, tem coisas que Ele está esperando a gente se entregar. Eu costumo dizer, irmãos, que só existe dois tipos de crente: o que pratica e o que não pratica a palavra. Estou falando de pecado. Você confessou Jesus Cristo como Senhor, creu no teu coração, está salvo, vai para o céu. A diferença é o que a gente vai viver aqui agora. É como a gente vai viver aqui agora. A diferença é quando vem uma notícia dessa, né, mãe? Como vai encontrar a gente? Sabe a historinha das duas casas? Uma construída na areia, outra na rocha. Tempestade vem com as duas. A tribulação chega para os dois. A diferença é como encontra a casa, como encontra por dentro. Por isso que a gente fala aqui, irmãos. Aleluia. Você sabe o que eu vou falar? Aleluia. Por isso que eu falo aqui, ore em mim. Medita na palavra. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca iria falar uma coisa para você se eu não tivesse resolvido a minha vida. Ora em língua, que a tua mente vai ser renovada. Ora em língua, que o Espírito Santo vai revelar a você quando você ler a Bíblia, que os textos você vai conseguir. Irmão, ora em língua que Ele vai revelar Jesus para você todos os dias. Ora em língua que você vai andar no descanso, porque a Bíblia diz que a oração em língua é o descanso. Irmão, você não acredita no que eu falo, não? Beleza? Agora você não acreditar no que a Bíblia diz, aí fica assim, então, irmãos, ore em língua, confesse a palavra, o que a palavra diz, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos na dispensação do Espírito. Deus tem um chamado para mim e para você. E eu queria muito terminar esse chamado junto com você. Eu queria muito, irmãos, quando a gente tiver com 1000 membros aqui, porque a gente está contando ovelha, mas é porque nós estamos chamados para povoar o céu. Eu queria muito que todos vocês estivessem juntos.
Você sabe por que você está recebendo essa palavra agora? Porque você vai ser suporte para quem vai chegar. Aleluia. Você sabe por que a gente está vivendo dessa forma? Porque vai acontecer o que aconteceu em Atos 2,47. O Senhor vai acrescentar. Aleluia. Irmão, a gente não precisa fazer esforço. Vai na padaria, fala de Jesus. Vai na drogaria, fala de Jesus. Está trabalhando, fala de Jesus. Mas não deixe de congregar. Não deixe de viver em comunhão. A Bíblia fala, lá em Atos 22, que a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias, irmãos, de casa em casa e no templo. O pessoal não trabalhava não, de onde saiu o recurso deles? E o pessoal trabalhava e era duro, mesmo. Não tinha Uber, não tinha salideira, não tinha porcinha. Aquele povo não dava, gente. E eles tinham prazer em estar junto, eles quiseram partir pão de casa em casa todos os dias e no tempo, irmãos. Sabe o que é pesado? Pesado é achar que o evangelho é pesado. Amém. Porque eu vou te falar, só acha que o evangelho é pesado quem não entendeu ainda o que é o evangelho. Amém. Porque eu vou te falar, irmão, comunhão, coisa maravilhosa, esse negócio de comunhão. Que coisa extraordinária, irmão, cara. Que coisa maravilhosa é sentar numa mesa e compartilhar a palavra. Não é verdade, Marcelo? Esperinha aqui só pretexto. Que coisa deliciosa, irmãos, é você sentar com os irmãos para compartilhar a palavra e não ficar falando. E a Bíblia diz que Deus ele vai acrescentando os que vão sendo salvos. Ele vai acrescentando os que vão sendo salvos. E é extraordinário. Vou começar a terminar. Irmão, estou medindo palavra aqui. Vou tentar falar com amor. Aleluia. Abre lá em Atos 19. Atos 19, 1 a 7. A gente está falando que toda a obra da nova aliança tem o mover do Espírito Santo. Atos 19, se me ver agora. Atos 19, 1 a 7. Você está com pressa ou está com sede que eu leio aqui? Atos 19, 1 a 7. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Olha a preocupação de Paulo, irmão. Os caras já tinham crido em Jesus, já tinham nascido de novo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: do batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Irmãos, você vê a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Você vê a preocupação, o zelo de Paulo. Isso a gente pode ver vários textos Paulo preocupado com isso aqui, irmãos. Porque ele sabia que uma igreja cheia do Espírito era uma igreja capacitada para fazer a obra de Deus. O que nos
nos capacita a fazer a obra, irmão. Não são nossos diplomas, irmão, tu sabe disso. É ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você vai ser cheio da palavra. Por quê? Porque o Espírito ele vai te guiar com a palavra. Ele vai gerar sede em você. Em nome de Jesus. Aí, irmão, qual é o resultado disso? Mais alguns resultados. Da igreja ser cheia do Espírito. Uma igreja que é cheia do Espírito é avivada, é feliz, é uma igreja saudável, que não tem doente, uma igreja suprida de tudo, uma igreja submissa à palavra, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja guiada pelo Espírito, uma igreja que cresce constantemente em graça, conhecimento, estatura e numericamente. Por que numericamente? Porque uma igreja cheia do Espírito cai na graça dos de fora. Porque uma igreja cheia do Espírito, ela não julga o mundo, ela ama o mundo. Uma igreja cheia do Espírito abre a boca e só fala do amor de Jesus. Não, isso não é para nós. As pessoas não precisam mais de ser condenadas, elas já estão condenadas. As pessoas precisam conhecer o amor de Jesus. As pessoas não precisam que a gente aponte o erro delas. As pessoas precisam que a gente aponte Cristo para elas. A Bíblia diz que Filipe, ele saiu pregando a Cristo. Atos 8 fala sobre isso, né? Cheio do Espírito, ele saiu pregando a Cristo. E diz que os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. E o fim disso é que houve grande alegria naquela cidade. Você entende, irmão, que a agenda de Jesus e a agenda da igreja, nós fomos chamados para fazer o que Jesus fez, irmão, para dar continuidade na agenda de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu anotei uma frase aqui também. Isso aqui também é. O problema da terra prometida não era o tamanho dos gigantes que tinham lá, mas a mentalidade de derrota do povo. A mentalidade de derrota nos derrota antes mesmo de nós entrarmos em qualquer batalha. Você entende, irmãos, que a igreja precisa renovar a mente, que a nossa vida consiste em renovação de mente, em se conformar com o que a Bíblia diz. Você entende que a vida da igreja na nova aliança é uma igreja que tem a mente conformada com a mente de Cristo. E aí você fala assim, mas como é isso? É simples. Leia 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos andar de acordo com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Bem, irmãos, e agora para encerrar, quero ler 3 textos com você. Judas 3, Judas 3, Judas versículo 3, 20 e 21. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas, fala assim, uma vez por todas, foi entregue ao ímpio. Aí entregue aos? Foi entregue aos santos. Amém? Fala assim, santo sou eu. Se é santo, fala assim, santo sou eu. Versículo 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ricardo, você pode vir aqui? Pode me mostrar mais um pouco. Teve algum erro? Vou falar uma coisa para você. Nós estamos na dispensação do Espírito, amém? Quantos entenderam isso? Aleluia. Tem convicção disso? Nós estamos na dispensação do Espírito. A vida da igreja passa pela comunhão do Espírito Santo.
Você consegue entender isso, irmão? Que é uma questão de vida ou morte, ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que vivifica o nosso corpo mortal, o Espírito Santo que nos guia para a palavra, o Espírito Santo que nos revela Jesus, o Espírito Santo que nos capacita a exercer nosso chamado. Você percebe a importância, irmão, do Espírito Santo agindo na igreja? Você percebe a necessidade de comunhão com o Espírito Santo todos os dias? É o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Não tem como manifestar o poder de Deus sem a ação do Espírito. Porque a gente tem mania de falar: ah, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Se a gente considerar a Trindade, está. Mas na verdade a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, tem que estar aqui o Espírito Santo. Essa obra de avivar a igreja, foguear a igreja, revelar Jesus que venceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo dentro de nós fazendo isso. Então, irmãos, eu tenho dois convites muito simples. Muito simples. Um é para você que, na verdade, três convites. Você que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ouviu essa palavra e entendeu que você precisa de um Salvador. E você nunca fez isso publicamente. E quiser tomar essa decisão agora de entregar a sua vida para Jesus. Queria que você levantasse sua mão para a gente até orar por você em nome de Jesus. O outro convite, veja bem, eu não estou falando que a gente vai orar por um dom vir sobre você. Nós temos recebido dons aqui na igreja. Nós temos distribuído dons. Preste atenção. O convite, irmãos, é para que o dom que tem em você seja avivado. E para que você perceba o dom que há em você. E que você deixe que Cristo manifeste isso através do Espírito Santo em você. E você que nunca orou em língua, que entende que precisa orar em língua, porque é uma capacidade que Deus te dá para dar em poder. Enquanto o louvor estiver tocando, sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Você recebeu alguma coisa dessa noite? Dá uma olhadinha para trás, para o lado. Olha como é que a igreja está hoje. Imagina, irmãos. Pode dar glória a Deus igual Chico. Glória a Deus. Você se importa com vidas? O Evangelho é sobre vidas. O mais importante no reino de Deus são as vidas. O resto é o resto. Aleluia, glória a Deus. Você imagina uma igreja afogueada, cheia do Espírito, andando assim diariamente. O que Deus vai fazer aqui? É extraordinário. Você entendeu o convite, irmão? Não foi para você receber dom que você veio para nós. Foi para que Deus ativasse o dom que há em você. Porque todos nós recebemos dons. E é esse dom que nos capacita a exercermos o chamado. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ver testemunho disso. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Antes de dar nossos avisos, queria fazer salvar para o ambiente. Ontem foi aniversário do pastor Marcinho. Amém? Esse ano está o dia 24 de fevereiro. Até lembrei de tudo. E a gente teve esse tempo de comunhão extraordinário. Que tempo maravilhoso, né? Olha, eu conheço duas pessoas que fazem milagre. Um foi Jesus Cristo e outro é o Chico. Para multiplicar a carne. Mano, o Chico conseguiu fazer um churrasco ontem por R$15 a tarde inteira. Carne, linguiça, drumete. Irmão, que coisa extraordinária. Que tempo precioso nós passamos aqui. Uma coisa maravilhosa, extraordinária. O alcatra virou filé mignon, né? Até a pelanca estava macia. Um tempo assim, maravilhoso. A igreja preparou uma homenagem para o pastor. A gente vai passar um videozinho aqui. Está pronto aí? Dá o lenço dele. Fica tranquilo, irmão. O inimigo não está furioso, só está bem para outra fé. Já vou pro lado. Aí. É filhoso. Esperamos 9 meses para nascer. Parabéns, pastor. Felicidades. Você é vivo, você ter muita paz, saúde. Semana que você vai para nossa vida. Deus vai ser essa pessoa de carinho que você é. Você não dá microfone. Parabéns, pastor. Que esse ano seja muito abençoado. Que Deus cuide de você e o proteja. Oi, pastor Marcinho, feliz aniversário, que hoje o seu dia seja muito bom, muito abençoado, que você continue sendo esse pastor maravilhoso e engraçado, eu te amo muito. Beijo. Oi, pastor Marcinho,
Feliz aniversário, pastor, que você continue sendo exemplo de caráter, um homem amável, que nos inspira sempre. Muito obrigada por pastor. E feliz Aniversário! Fala, pastor Marcinho. Cara, a gente só tem te desejar muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Você é referência não só como pai, mas como líder para nossa vida. A gente ama a tua vida, ama esse carinho que você tem dado aí para não só para nossa família, mas para toda essa galera aí que está na vida. Deus tem grandes coisas na vida, não só na sua vida, como na vida da minha mãe também. Aí, nossa família. Um abraço e meus parabéns aí. Parabéns, nós te amamos! Acabou. Glória a Deus! Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Estamos juntos. Irmãos, como eu sou grato a Deus, assim, por uma igreja amada. Sabe, quando Deus me deu uma visão para vir para Cabo Frio, e a gente relutou muito sobre isso, porque geralmente, irmão, quem corre o chamado, tem o chamado. Então, se você tem corrido, se prepare. Porque Deus pega todo mundo que está correndo. Mas essa é a igreja que sempre teve no nosso coração. Sabe, a gente costuma brincar que a igreja é a cara do pastor, e a gente achava que isso era brincadeira, mas é real. Como a gente tem uma igreja com essa cara nossa mesmo, de sempre estar brincando, a gente está sempre se divertindo. E, irmãos, não vai ser diferente não, vai ser assim até Jesus voltar. E o que tem marcado muito, todos que têm chegado aqui, eu sempre lembro do irmão que veio nos visitar e disse assim: pastor, essa igreja é do abraço mesmo, porque rapaz, teve o mesmo cara que me abraçou 3 vezes, eu não lembrava se tinha me abraçado, me abraçou de novo. E eu acho que isso está registrado no nosso DNA. E eu me sinto assim um privilegiado, sabe? Porque eu vejo uma igreja com tanto carinho, tanto cuidado com a gente, em especial assim, no cuidado com a minha esposa, porque o chamado não é de um homem, né, irmão? O chamado é de uma família. E a minha esposa pegou junto, meus filhos, e a gente poder ver uma igreja que é a extensão da nossa casa. Irmão, a gente está sempre disponível no café, ou na sua casa ou na minha. A gente, como o Ronaldo disse hoje, a gente pode ser hoje 80, amanhã 100 e daqui a pouco 1000, a gente vai estar do mesmo jeitinho, com a mesma simplicidade, sempre acessível às pessoas. Jesus, ele era acessível. Todas as pessoas tinham acesso a Jesus, de qualquer classe, qualquer cor, as pessoas tinham acesso a Jesus. E a gente, como foi ministrado hoje pelo Ronaldo, a gente está aqui para imitar Jesus, ser a semelhança dele. Então eu, de todo o coração, irmão, eu sou grato pela vida de cada um de vocês. Como eu sou grato pela igreja, irmão, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu brinco, Paula tem dentro do chamado dela, ela também é uma ministra itinerante. Então ela sai muito para ministrar. Irmão, eu sou pastor local, Paula, a gente sai, aí ela fala, vamos em tal lugar. Eu falei, cara, tô doido para voltar para a minha igreja, eu quero estar na minha igreja. Então é maravilhoso poder ver como a gente tem crescido de forma saudável,
amando uns aos outros, no temor do Senhor, e é isso que tem gerado o crescimento. Tá, irmão? Só tenho gratidão na vida de vocês. Muito obrigado. Nós, em nome da igreja, queremos te presentear, queremos que você saiba que você é muito amado e nós somos gratos pelo seu sim, pelo sim da sua família. Você é referência para a gente aqui. E eu me lembro muito de uma citação da Bíblia que você fala, e eu já fui pesquisar para poder declarar da mesma forma, que está em Salmos 1:3, que fala: eu sou plantado como uma árvore à beira de águas correntes, eu dou fruto no tempo certo e eu não perco nada. Tudo que eu faço prospera. E eu quero te dizer que os frutos da sua árvore estão aqui. Somos nós. Uns estão germinando ainda, outros já estão mais avançados no tempo. Mas eu creio que nossas raízes estão profundas, porque nós somos ensinados na palavra da fé, nós temos bons fundamentos aqui. E a nossa rocha é Jesus Cristo. Então, isso, todos nós aqui, nós somos frutos. E cremos que nós vamos multiplicar. Amém. Amém. Te agradecemos demais. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te louvamos pela vida, Senhor, do pastor Marcinho, porque para nós é mais que um pastor, é um amigo, Senhor. Nós te agradecemos porque o pastor Marcinho é um presente na vida de cada um de nós. Senhor, é a resposta das nossas orações. Senhor, é a resposta daquilo que Cabo Frio precisa. Senhor, nós te agradecemos pelo sim do teu filho, da sua família. Nós te louvamos e cobrimos a vida deles com oração. Senhor, cremos que o Senhor é o Deus que tem sustentado e que sempre vai sustentar o teu filho. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos para que todas as tuas promessas e feitos na cruz do Calvário venham se manifestar na vida do teu filho, da sua família. Senhor, um dia sim e o outro também. Senhor, que a tua paz, que excede toda a compreensão humana, seja aquilo que conduz a vida dele em triunfo todos os dias da sua vida. Senhor, que a tua paz seja o hábito no coração do teu filho para todas as decisões que vai tomar, que teu filho possa andar no Espírito, Senhor, e não por vista, possa andar por fé, Senhor, e não em preocupação. Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa para produzir resultado, Senhor, possa produzir os resultados na vida do teu filho, onde ele não pode gerar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que, Senhor, o pastor Marcinho seja encontrado fiel, como um dispenseiro fiel, Senhor, para a glória do teu nome. Tudo aquilo que o Senhor planejou para ele, Senhor, nessa cidade, Senhor, nós declaramos que vai acontecer, vai se manifestar em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou pastor para um povo que não tinha pastor. Senhor, e cremos que o Senhor ainda vai trazer ovelhas para esse aprisco. Senhor, e que no nome de Jesus Cristo, o Senhor, a cada dia, a cada manhã, vai capacitá-lo para apacentar cada um, como se fosse o próprio Senhor. Em nome de Jesus, que o teu coração, Senhor, seja o coração do teu filho, que o coração dele seja o teu coração. Em nome de Jesus, renova as forças do teu filho todo dia, Senhor, a cada manhã, que o prazer dele esteja na tua lei, que ele possa meditar nela dia e noite, que revelação do alto chegue, Senhor, que discernimento de espírito chegue, Senhor, no nome de Jesus, que palavra de conhecimento chegue, que, Senhor, palavras proféticas lançadas sobre a vida do teu filho venha se cumprir, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que o Senhor planejou para ele seja uma verdade manifesta na vida dele, na vida da sua família. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que a obra que o Senhor começou na família, Senhor, venha se cumprir toda a sua plenitude. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns para ele? Amém, amados? Oh,
quinta-feira, irmão, nosso discipulado, a gente começou semana passada falando sobre a aliança de sangue. Quem teve aqui semana passada? O que foi aquilo, né? Que palavra, que tempo de oração nós tivemos depois, né? Maravilhoso, como uma igreja. Como a gente precisa orar, né? Cada vez que a gente ora, a gente entende que a gente precisa orar, né? É impressionante. Que tempo maravilhoso. Então, terça-feira que vem, terça-feira agora, é a segunda aula de discipulado de aliança de sangue. Bem, quinta-feira, nosso culto, 19h30, e até chegar domingo tem viés aí. Boa noite. Eu queria as mulheres aqui, levantem as mãos. Dia 2 de março, às 19h30. Estou trabalhando. A todas as mulheres, nós vamos ter um culto aqui, Amigas do Secreto. É um culto especial para as mulheres. Só que esse culto ele não está restrito à igreja local. Eu queria que você, mulher, convide uma amiga para estar aqui conosco. Eu sei que vai ser uma noite sobrenatural. Vem com expectativa, amadas. Vem cheias para transbordar. Não espere cheia aqui não. Vem cheias para transbordar. Porque eu creio que vai vir muitas mulheres aqui que precisam do nosso abraço, que precisam do nosso carinho, que precisam que a gente esteja cheias. Então eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Não fique de fora, mulherada, homens, libera suas esposas. Se elas falarem que estão desanimadas, anima essas mulheres, mas traz, fica com as crianças, isso aí, Paty. Fica com as crianças e vai ser uma noite maravilhosa. Dia 2/3, próximo sábado, às 19h30, tá bom? Eu vou vir. Eu tenho base bíblica para vir. Tenho base bíblica para vir. Minha Bíblia diz que eu sou a noiva de Cristo, irmão. Só aí, cara, pode vir. Amém, irmão. Eu queria falar um pouquinho antes do evento. Você sabe, pastor? E a gente vai saber se eu posso terminar no ar. Abre sua Bíblia rapidinho, irmãos, em Filipenses, capítulo 17. Henrique, projeta os Pix aqui para ele. Irmãos, estão abençoados para ofertar ele. Estão ávidos para ofertar esse prato. Isso é oferta especial. E oferta, o Pix da oferta especial das cadeiras, também, irmãos. Depois ele vai botar aqui a oferta dízimo no anual da igreja. Enquanto é isso, a palavra diz assim, Filipenses 4,17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, a gente está muito bem instruído com relação a isso, a dízimo, oferta, que essa palavra seja uma verdade manifesta na sua vida. Amém? O apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante no versículo 17. Ele diz que o que preocupava ele, na verdade, não era o donativo, mas era o fruto que aumentava. Então, no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Toda semente semeada multiplica. Amém? Então, que você tem entendimento, que você não tem dinheiro, você tem semente. Amém? Você não precisa de dinheiro, você precisa de suprimento. O suprimento está na semente. Semente tem tudo que você precisa. Amém? Se você tem entendimento, faça seu dízimo, sua Ah
Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra praticada possa ser multiplicada em corações. Senhor, obrigado, Pai, por cada oferta, por cada dízimo entregue, Senhor, nessa noite. Que haja multiplicação no ganho dos nossos irmãos. Que, Senhor, haja milagre na vida financeira. Que a provisão, Senhor, escrita na Tua palavra, possa ser uma verdade manifesta na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por portas abertas. Senhor, em nome de Jesus, provisão sobrenatural, contratos fechados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra.